Olá pessoal, eu sou Billy Macedo e esse é o projeto Vida e Arte Catarinense. Sejam muito bem-vindos. Vamos discutir aqui assuntos pertinentes ao ensino do canto. E hoje nós vamos falar de ritmo. E qual a importância do ritmo na melodia, convergindo dicas e técnicas que vão te ajudar a superar essa barreira, já que para muitos esse assunto se torna difícil. Vamos trazer aqui técnicas de aprendizado que, se levadas a sério, podem contribuir significativamente para a obtenção de um bom resultado. Ritmo. Somos levados a vida toda pelo ritmo de nosso coração, que acaba por oxigenar todas as nossas células. Na música, esse quesito se torna tão importante quanto. Mas eu sou muito descoordenado, mano. Sem problema, amigo. Vamos trabalhar aqui dicas simples, como bater o pé no compasso. Ouça uma música e bata o pé no chão, levantando somente os dedos sem erguer o calcanhar. Esse simples exercício ajuda a criar um ritmo mais consistente, até para os músicos mais experientes, justamente porque ajuda nosso cérebro, à medida que fornece uma outra fonte de informação, além da audição, criando, portanto, uma conexão tátil. Pelo amor de Deus, será que você ainda não entendeu? Que ter ou não dinheiro não faz de você mais feliz que eu. Tudo sempre muda, nada nesse mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá. Yeah, why yeah, why yeah, oh, oh, oh. Why yeah, why yeah, oh, oh, oh. Justamente para elucidar essa nossa conversa aqui, trouxe para vocês um pedaço da música Impermanência da banda Cultivo, banda catarinense de Florianópolis. Chegou a hora da entrevista, então. A hora da entrevista traz uma pessoa muito especial. Um grande amigo meu, que é professor de música e baterista da Orquestra Sinfônica de Lages, que vai trazer pra gente uma contribuição muito grande aí, relacionada ao ritmo. Então, sem mais delongas, bora pra entrevista! Meu querido amigo Magrin, Thiago Magrin, como você está? Eu gostaria que tu se apresentasse e nos falasse um pouquinho sobre a relação entre a música e o ritmo. Olá, Billy. Olá a todos que estão ouvindo aí esse podcast. Meu nome é Thiago Magrin, sou baterista da Orquestra Sinfônica de Lages desde 2015. Sou professor de música, sou formado em licenciatura em música e pedagogia. E essa pergunta sobre o que é ritmo, ela é bem simples de fazer e parece ser simples de responder. Porém, muitas vezes quando a gente vai responder o que é ritmo de uma forma simples, como eu falei, a gente pode estar confundindo aí alguns itens, alguns aspectos da música. Então eu vou tentar aqui resumidamente trazer informações que deixam a gente distinguir o que é ritmo, do que é cadência, ostinato, métrica, compasso, tempo, andamento e velocidade, estilo musical. Esses aspectos eu selecionei aqui na pesquisa para elaborar uma resposta e eu acabei vendo que não era tão simples quanto eu imaginava responder, né? O que é ritmo para um baterista, né? Para um professor de música. Mas a gente vai tentar aqui resumir e passar a informação para que pelo menos ajude, se não ficar totalmente claro, pelo menos ajude a quem, já que o podcast é direcionado a cantores, né, que estão tentando uma forma de aperfeiçoar a técnica, e realmente o ritmo é muito importante para que o cantor consiga, principalmente nessa parte erudita, tem muita partitura, o pessoal tenta às vezes cantar decorado, né, a música pode ser longa, pode ter um concerto com várias peças, né, como esse último concerto que a gente fez gravado aí por causa da pandemia, foram várias músicas, né, foram 2 repertórios, 2 dias, 3 dias para gravação, vários ensaios. Então se o cantor não sabe ler a partitura, ele acaba tendo uma desvantagem
vantagem, né? Tanto que a gente vê o pessoal da orquestra muitas vezes aparece sem ensaio e chega na hora de gravar, consegue ali, em algumas poucas passadas na música, consegue já desenvolver o repertório. Já o cantor, ele vem treinando muitas vezes para tentar decorar, né? Então essa parte também seria da leitura musical. Isso também auxilia quem buscar a teoria musical, com toda certeza vai melhorar a parte da prática, né? Porque na teoria musical você vai acabar conhecendo as diferentes durações das notas musicais, né? Então, para entender o que é um ritmo, você vai ter que entender o que é a duração de uma nota musical. Mas vamos lá. Eu andei olhando nos dicionários online aqui, o que eles falavam, primeira coisa, né? O que fala sobre ritmo? O que eles dizem que é ritmo, né? Então, alguns falam que são regularidades, sons ordenados. E um trouxe do grego, que é ritmos, com R-H-Y-T-M-O-S. É aquilo que flui, que se move, movimento regulado, né? No livro Bohumil Med, que é a teoria da música, esse livro eu sempre recomendo. Por mais que os músicos profissionais achem que ele é o básico que a gente tem que saber, para um músico que está buscando a teoria, ele é um grande norteador, né? O Bohumil é um músico que morou fora do Brasil e ele agora é naturalizado brasileiro. E esse livro, ele é bem resumido, por mais que a gente ache que ele é o básico, eu o chamo de essencial, o livro Bohumil Med. Então ele fala que ritmo é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Aqui vem de novo a teoria, né? É a ordem e proporção em que estão dispostos os sons, né? Vem das figuras musicais de novo. O Instituto Souza Lima, também no site deles, diz que ritmo é o conjunto de elementos que se estabelece a partir de um pulso constante. Aqui vem daquilo que tu falou no começo ali do podcast, de bater o pé naquele ritmo daquele reggae que você tocou, seria o pulso constante. Então, esse para mim é o mais importante antes de você aprender o ritmo, é aprender a descobrir o pulso, ter um pulso constante, porque se você não entende o que é a pulsação, se você não consegue bater palma enquanto canta parabéns pra você, ou se você bate palma errado, ou lá na igreja você bate uma palma fora do pulso da maioria ou do correto, é aí que tá o que você deve buscar melhorar, né? Porque depois que você entender o que é pulso, que você vai poder compreender o que é ritmo. E pro fim aqui das ideias da internet, né? O ritmo propiciou fidelidade para uma determinada ideia musical. Aqui me veio na cabeça, quando eu li essa frase, sobre a valsa, por exemplo. Como que antigamente, né, antes de escrever partitura, como é que se ensinaria? Por exemplo, eu escutei uma pessoa tocando numa aldeia e eu gostei daquele som, eu gostaria de aprender e ensinar lá na minha aldeia. Como que eu vou saber? Aí que foi definido o que é a valsa, por exemplo. Mas o ritmo da valsa tem algumas peculiaridades diferentes e também se assimilam com o estilo musical que é a valsa. Por exemplo, eu sei que uma valsa vai ser tocada no compasso de 3, um compasso ternário, normalmente 3/4. É outra parte da teoria. Quando você fala aqui de ritmo na melodia, me veio na cabeça o som dos pássaros, né? Como é que você diferencia o canto de um pássaro sem estar vendo ele? Você pode pegar um áudio na internet ou estar deitado no teu quarto e estar escutando diversos passarinhos. Você pode perceber se é o mesmo passarinho ou se tem alguma espécie diferente, só ouvindo. E aí como que diferencia? É duas coisas basicamente. É o ritmo e a melodia. Que tipo de nota, grave ou agudo ele faz e quanto tempo ele leva em cada nota. Isso vai diferenciar o canto de cada pássaro, né? E normalmente a espécie, por exemplo, o sabiá, vai cantar sempre parecido com aquele toque que você é acostumado a ouvir. O canário tem outro. Claro, existem alguns passarinhos que imitam o som de outros, né? Tem o papagaio aqui na região, que ele, inclusive, ele imita até a voz. Ele imita o som do que ele tiver sendo exposto, ele vai imitar a sirene. E normalmente é comum ver eles imitando o som de algum passarinho que estiver sendo criado em cativeiro, né, perto de algum outro. Também quando você falou em bater o pé no compasso, aí vem a parte que eu tinha falado sobre o que é compasso, tempo e andamento. Podemos confundir, né, o tempo da música. Qual é o tempo da música? Será que ele é a velocidade da música ou será que é o tempo que ela dura? Por exemplo, uma música popular hoje tem 3 minutos. As 4 estações de Vivaldi tem 40 e poucos minutos. Cravo Bem Temperado, se eu não estou enganado, tem quase 5 horas de duração a peça inteira. Então temos que cuidar na tradução. Muitas vezes vem do inglês, ou do italiano ou do próprio latim para nossa língua portuguesa, né? Quando a gente for traduzir, por isso que é bom estudar até pelo Bohumil, pra gente entender o que são essas diferenças. Por exemplo, para mim, a velocidade da música eu gosto de chamar como andamento. Só que eu uso alguns programas aqui para escrever partitura que eles dizem que é o tempo, eles se referem à velocidade como tempo. E aí também bater o pé no compasso. Compasso já é outra coisa. Compasso já é uma forma de organizar uma música longa em pequenas sessões. A gente poder escrever, ler
ensinar, como eu estava falando antes, como é que era passada uma música, por exemplo, dos índios, como que é passado. É tudo oral. O índio tem que cantar pro índiozinho e o índiozinho vai ter que repetir até aprender. E quando ele aprendeu, o índio mais velho vai dizer que tá bom, vai passar para uma próxima música. Com a escrita musical, isso diferenciou totalmente, né? Porque você com a música escrita, você pode pegar uma partitura de 200 anos atrás e tocar hoje em dia, sem precisar, obviamente, sem estar o autor explicando como é que ele queria. Lá na partitura ele vai colocar o andamento, né? Qual é a velocidade que ele quer. Você vai ver quantos compassos tem a música na escrita. E muitas vezes a música é pequena na partitura, tem uma lauda, por exemplo, só que ela pode demorar 3 minutos, porque os símbolos de repetição pode fazer você voltar lá no início, da capa, ou pode ter ritornelos, e enfim, essa parte da teoria também é bem bacana para os cantores irem atrás, né? Mas então vamos pro meu conceito do que é ritmo. Ritmo para mim é o mesmo que cadência, ou seja, é o som e o silêncio dispostos em uma forma organizada e com variações de suas durações e dinâmicas. Então vou explicar pausadamente, que para leigos isso aqui pode parecer grego. Então, ritmo para mim é o mesmo que cadência. Então se você estiver vendo uma banda no desfile cívico aí da cidade e ouvir o regente ou o maestro falando para tocar tal cadência, ele tá se referindo a tal ritmo, né? E novamente, não vamos confundir ritmo ou cadência com estilo ou gênero musical. Por exemplo, na bateria, o samba e a bossa nova foi apresentado para mim da mesma forma, só que o samba era para tocar um pouco mais forte e um pouco mais rápido. A bossa nova, o professor me ensinou na época que era para tocar um pouco mais lento e bem mais fraco. Mas se tu for escrever na partitura, era o mesmo exercício, só vinha escrito isso. Na partitura vinha um compasso ali de samba e ele falou, quando tu for tocar isso na bossa nova, você toca fraco e um pouco mais lento. Então aí já estamos confundindo o estilo, o gênero, com o ritmo. O ritmo dos dois é o mesmo, só que o estilo não é o mesmo, né? O gênero musical do samba não é o mesmo, exatamente, é uma vertente, mas não é o mesmo da bossa nova. Assim acontece com músicas de baile, por exemplo, vaneira, vaneirão. Como é que diferencia? É o andamento, é a velocidade. Então é um ritmo gaúcho, é um gênero musical gaúcho, mas que se diferem quando você vai tocar. Se o gaiteiro pedir para você tocar uma vaneira, é diferente de um vaneirão. O chamamé é a mesma coisa, você pode estar tocando um chamamé ou uma guaranha, chacareira, são coisas que têm peculiaridades, né, nos andamentos, nas acentuações. Então é difícil explicar, diferenciar essa parte do que é ritmo, o que é andamento, o que é estilo ou gênero musical. Voltando para minha concepção do que é ritmo, então, né? Ritmo é o mesmo que cadência. É o som e o silêncio, ou seja, se você for bater palma, né? Quando você bater a palma, é som. Quando você não estiver batendo, é silêncio. Isso é bem óbvio e é uma parte da teoria musical. Se você for assobiar, por exemplo, quando você estiver fazendo som, é o som. Quando você estiver em pausa, é o silêncio. Então, ele é o som e o silêncio dispostos em uma forma organizada. Aqui que vem uma parte, tipo, o que nos diferencia dos animais da natureza tidos como irracionais, né? Eu também tenho dificuldade de separar, porque eu acho que o ser humano é muito mais irracional do que os animais que a gente chama de irracional. Mas enfim, o que nos diferencia? Um passarinho, ele não vai sempre saber tocar aquela melodia exatamente da mesma forma. Ele tende a fazer parecido, mas quando os golfinhos também tem alguns estudos, né, que eles gravam naqueles programas de ondas sonoras e eles veem que dá para identificar o que eles estão tentando se comunicar, mas não é exatamente perfeito como é o ser humano, né? Quando a gente tem uma partitura, a gente consegue reproduzir o mesmo som aqui e lá no Japão, por exemplo, se você mandar uma partitura. Já talvez os animais eles já não são tão perfeitos, porque talvez eles não estudem para isso, né? Essa que é a diferença do ser humano, a gente estuda para ficar robotizado, e a natureza ela tem outra forma de se comunicar, outra função do som, né, do passarinho ou dos golfinhos, das baleias, né? Então tem essa diferença. Mas aqui para nós, seres humanos, então é o som e o silêncio dispostos em uma forma organizada. Então ele tem que estar numa forma organizada. Por exemplo, uma partitura foi uma forma de organizar a música, para não ter que estar sempre gravando a música ou passando de forma oral, né? Continuando o conceito. E com variações de suas durações e dinâmicas. Então variações por exemplo, atirei o pau no gato. Tem gente que começa cantando uma música no atirei o pau no gato. Aqui eu variei a duração da minha vogal A no começo, mas tinha alunos quando a gente ia tocar essa música que já não deixavam ela tão longa, cantavam atirei o pau no gato, eles encurtavam o A.
Então isso seria uma forma de mudar o ritmo, né? Cada um teria seu ritmo para começar a cantar, até que eu tentava organizar para a gente cantar todos da mesma forma. Então essa seria sobre a duração. E dinâmica seria quando você vai tocar uma frase mais forte ou mais fraca. Então se você vai ver, novamente falando da bateria, existem os tambores que compõem ela, que pode ser mais grave, mais agudo, mas também sai um som mais forte e mais fraco, relacionando um com o outro. Por exemplo, nos pratos mesmo, né, da bateria, cada um tem uma característica dele. Você pode tocar com a mesma intensidade com a mão e a baqueta, e um soar mais alto e em relação aos outros. Também tem pratos mais agudos, mais graves. Então aqui seriam as variações de dinâmica, né? Então é isso aqui. Vou repetir a frase para agora, com essas conceituações que eu fiz, de repente fique mais claro o que eu defini como ritmo aqui então nesse podcast aqui pra gente encerrar. Então o ritmo é o mesmo que cadência, é o som e o silêncio dispostos em uma forma organizada e com variações de suas durações e dinâmicas. Basicamente é isso então. Espero ter ajudado aí o ouvinte, colaborado com meu amigo Billy, assim como espero que todos fiquem bem, se cuidem. Não sou adepto da frase fique em casa, fecha tudo, essas coisas radicais, não. Cada um tem uma realidade, né? Falando sobre a pandemia, o serviço essencial, né? O que é essencial para a grande população, mas na verdade o trabalho é essencial para quem depende dele. Então nessa parte eu não costumo me envolver dando opinião, porque cada um sabe de si. O que eu quero dizer é que cada um se cuide da forma que puder, da melhor forma, cuide dos que estão ao redor, familiar, amigo, e que em breve a gente consiga estar imunizado, diminuir esses casos aí, voltar ao normal, poder tocar sem máscara novamente, poder estar tocando aí nos bares também, que a gente tem a nossa banda, que é a Semiar, tá parada aí também por causa da pandemia, voltar também com os concertos da orquestra, para que a população esteja junto, sentindo a energia que tem o som de uma grande banda que é a orquestra. Às vezes eu toquei com vocês aí, tinha 60 músicos no palco, muitas vezes no bar não tem 60 pessoas assistindo a nossa banda, e uma orquestra às vezes já tem os 60 em cima de um palco, a energia é muito diferente. Creio muito que a nota musical tem energia, ela mexe com nossas células, com nossas moléculas. Então espero que em breve a gente possa de uma forma segura estar promovendo aí concertos e atrações musicais para o povo poder estar participando, porque a energia do povo também é transferida ali quando a gente está tocando. Então é isso aí, um grande abraço para todos e qualquer coisa nos procurem aí nas redes sociais para mais informações. Um grande abraço, até mais, fiquem bem. Muito obrigado, Thiago Magrin. Esse foi o projeto Vida e Arte Catarinense. Até o próximo. Projeto viabilizado através dos recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, no município de Lages. Da Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, edital Chico de Assis. O patrocínio: Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Fundação Cultural de Lages e Prefeitura Municipal de Lages.